Então, o Alter Rebbe começou a nos explicar como a alma animal, na sua origem espiritual, é mais elevada do que a própria alma divina. Que para nós é uma novidade, é uma surpresa. Como podemos dizer? Nós falamos que a alma divina ela é uma partícula da própria divindade. Ela contém dentro de si uma faísca da essência divina, então como pode ser que a alma animal, com todas as suas tendências, inclinações, quedas pelo físico, pelo materialismo, pelo egocentrismo, como pode ser que ela deriva de uma fonte espiritual tão elevada que é superior, inclusive, à da alma divina? E o que acontece com ela? Então, como ela, se ela já vem de um nível tão elevado, então como ela se encontra aqui numa situação tão inferiorizada, tão baixa espiritualmente? Ela, Shibiridatam Lemata, então o que acontece é que quando as almas descendem, quando elas chegam a esse mundo terrestre, a Nefesh Abahamit Yoredet Beyoter, a alma animal, ela desce muito mais, ela chega a um plano muito mais inferior em termos espirituais que a alma divina. A tal ponto que ela acaba se convertendo numa força vital, numa alma, mas uma alma do campo da clipá, das chamadas cascas, invólucros, assim como a casca ela encobre e oculta o fruto, da mesma maneira aquilo que encobre e oculta a divindade é chamado na linguagem mística de clipá, de cascas. Enquanto que a alma divina, Nisheret Bemahuta, ela permanece mantendo as suas características essenciais, igual à sua situação acima, como nós dissemos, ela mantém essa propriedade sua, essa característica de ser uma partícula da própria divindade. E é conhecido, é trazido nos livros místicos diversas vezes, Kola Gavoa, Gavoa, Yoter, Yored, Mata, Mata, Yoter, que tudo aquilo que é mais alto e mais elevado desce, ou quando cai para um nível mais baixo e inferior. O exemplo célebre, se há uma mureta, um muro de tijolos, e esse muro é partido, é quebrado, então o tijolo que estava na fileira mais acima, quando ele cai, ele vai cair mais longe. Ele cai mais longe. Da mesma forma se diz que as coisas que são aqui mais baixas, espiritualmente falando, na verdade isso é uma indicação que, por incrível que pareça, na origem inicial, elas vêm e derivam de um plano muito elevado, e por ser um plano tão elevado, quando desceram para o plano terrestre material, acabaram caindo muito longe espiritualmente, acabaram caindo muito baixo. Por isso, uma vez que a alma animal, na sua fonte e origem, é mais elevada que a própria alma divina, portanto, só que aqui quando ela está embaixo, ela ficou irreconhecível. Aqui ela só quer coisas animalescas, ela só quer autossatisfação, ela só deseja o físico, o material, etc. Mas nisso consiste o nosso trabalho em resgatá-la, domesticá-la, restaurá-la, recuperar na alma animal aquilo que ela tem de elevado e mais elevado na sua fonte. Por isso, quando nós conseguimos converter a alma animal para o campo da Kedushá, colocá-la, a alma animal com todo o seu ímpeto, com toda a sua paixão, com todo o seu desejo que a caracteriza, quando nós conseguimos converter e canalizar tudo isso para o campo da santidade, e essa é a explicação dos nossos sábios sobre o versículo do Shema Israel, logo depois da declaração de fé no monoteísmo, ame a Deus bechol levavcha, com todo o teu coração. E os nossos sábios interpretam o que significa amar a Deus com todo o coração, com todas as partes do coração. Porque o nosso coração tem
não apenas o Yetzer Hatov, não apenas a inclinação para o bem, mas o nosso coração, nós temos também o Yetzer Hara, a inclinação para o mal, e ela é muito forte, muito intensa. O seu poder de desejo, a sua força de vontade é maior até do que o Yetzer Hatov, do que a inclinação positiva. Então, isso, assim se interpreta os nossos sábios, que isso o versículo vem nos dizer, devemos amar a Deus com todo o coração, o que significa não só com a inclinação do bem, mas também com a inclinação para o mal. Como se ama a Deus com a inclinação para o mal? Convertendo-a, transformando-a, domesticando-a, subjugando-a. Lafoch et Yetzer Hara, essa é a nossa missão de transformar o Yetzer Hara. A inclinação negativa, colocá-la a serviço da Kedushá, da santidade, chegar mu yohav et Hashem, que ele, o Yetzer Hara, também passe a amar a Deus. Ele vai manter as suas características, que é sempre, quando quer alguma coisa, quer com tudo, ter um desejo e uma paixão intensa e fortíssima, não é? Ou sentir o prazer e vivenciar a paixão, etc. Mas nós vamos converter tudo isso, que ele tenha toda essa força de vontade, todo esse poder de desejo, todo esse prazer e deleite, mas no campo da Kedushá, no campo da santidade. Isso significa amar a Deus com todo o coração, fazer com que até o lado animal, o lado negativo do nosso coração seja transformado e convertido, revertido para o campo da santidade. E quando a pessoa consegue, isso exige muito trabalho pessoal, espiritual, de cada um consigo mesmo, mas quando a pessoa consegue fazer isso, quando ela converte a alma animal e coloca a serviço do campo da santidade, o que acontece então? Se revela a fonte e origem da alma animal, que, como nós falamos, ela é elevadíssima, mais elevada que a própria alma divina. Naquele instante, quando ela é colocada a serviço da Kedushá, da santidade, se revela então a raiz original, a fonte elevada da alma animal, que como falamos, é mais elevada que da própria alma divina. E aí então se manifesta o Itaron Orze, a vantagem da luz, Abba min hachoshech, que vem da própria escuridão. A vantagem da luz divina que é obtida para a alma divina a partir da escuridão da alma animal, quando nós conseguimos não só escapar ou neutralizar a alma animal, não, da própria escuridão, converter a escuridão em luz, converter a alma animal em servente a Deus, colocá-la a serviço do espiritual. Então se manifesta essa luz superior que veio derivada da própria escuridão, e isso desperta na pessoa não só um amor intenso por Deus, não só uma sede, que a pessoa está ávida em conectar-se, mais do que isso, um amor ilimitado, como nós dissemos no Shema Israel, Bechol Meodecha, com todo muito de si. Isso que o Alter Rebbe vai nos explicar a seguir. Isso acontece por quê? Porque a alma animal, na sua fonte acima, bem acima, Shoresh Nefesh Abamid Gavoa Yoter Mibchinat Nefesh Elokit. A fonte e raiz da alma animal é mais elevada que da alma divina. Por isso, quando ela desceu e caiu, ela caiu muito mais baixo, e se encontra no estado que se encontra. Porém, por outro lado, quando ela é resgatada, quando ela é recuperada, quando se restaura a sua condição original, então isso também acaba atraindo e desencadeando uma luz divina superior, mais elevada do que aquela que já possui a alma divina. Isso tem a ver com conceitos cabalísticos, Olam Hatou, Olam Hatikun. Não vamos entrar nesses detalhes agora, que isso merece uma explicação à parte, mas de qualquer forma, isso tudo vai nos esclarecendo a razão da nossa existência aqui nesse mundo terrestre, ou porque qual a missão da nossa alma, por que Deus tirou a alma divina da sua zona de conforto, onde ela vivenciava
espiritualidade, o tempo todo espiritualidade intensa, e mandou para um mundo terrestre materialista, onde não se vê, não se percebe divindade, não se sente espiritualidade, etc. Então, nisso consiste a missão, Lezot al-yedei yeridat veitlapshut nefesh elokit benefesh abamid dafka. Justamente a alma foi enviada para esse plano baixo, inferior, para esse plano obscuro espiritualmente, para esse plano onde reinam trevas e escuridão espiritual, para conviver e lidar com a alma animal, e não só superá-la e subjugá-la, não só prevalecer sobre ela, mas também convertê-la e transformá-la. E com isso resgatar a sua origem remota, na qual, na origem elevada, ela é superior. Então, por isso, como se consegue essa elevação maior para a própria alma divina? Justamente através da descida da alma divina, quando ela se reveste numa alma animal aqui nesse mundo terrestre. Lá só que a alma animal é aquela que está mais presente no corpo, e então, essa questão, não é? O que se pergunta, quem sou eu? Quem é a pessoa? Então, a pessoa pode ser definida de acordo com a sua mentalidade, sua ideologia, ou de acordo com seus sentimentos, de acordo com seus pensamentos, sua fala e ação. Na verdade, não é nada disso, porque a pessoa pode hoje pensar de um jeito e amanhã pensa de um jeito totalmente contrário. Então, o pensamento não reflete a essência da pessoa. Falar nem se fala. A pessoa pode falar pelos cotovelos, falar uma coisa e pensar outra e acreditar em outra. Fazer. Às vezes a pessoa faz coisas por obrigação. E também ideologia, mentalidade ou sentimentos, eles são variáveis. Portanto, quem é a pessoa? A pessoa é sua alma, que contém tudo isso, né? Mas o principal é a essência da alma. A questão é que nós temos uma certa personalidade dupla, como o Tânia nos explica, que nós temos dentro de nós não apenas uma única alma, mas duas em conflito, brigando pelo domínio do corpo, e não só o corpo, do que a pessoa vai pensar, falar, agir e etc., o que a pessoa vai fazer na vida, né? E esse conflito, ele está presente dentro de cada um de nós, a não ser os tzadikim, que eles já conseguiram eliminar totalmente o lado animal, o lado negativo, etc. Mas para todos nós, para a maioria de nós, a nossa alma divina, ela vem e desce para se incorporar aqui, para estar no corpo físico junto com a alma animal, e exatamente com essa proposta, porque no momento que a alma animal, principalmente no corpo físico, a alma animal no corpo físico acaba levando a pessoa, na maioria dos casos, e o mundo que nos cerca não é um mundo que irradia e transmite espiritualidade, muito pelo contrário. Nós saímos na rua, não vemos divindade, e o chamado, o assédio desse mundo para nós é materialista, é competitivo, é para autossatisfação, etc. E daí a pessoa, bom, então eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, eu preciso faturar, etc. Daí vem toda a preocupação com os assuntos materiais, vem toda a ocupação e preocupação com os assuntos de negócios, assuntos financeiros, e tudo isso está ligado a é o resultado dessa composição que forma o nosso eu, que não é formado só aqui nesse mundo, só pela alma divina. Não, tem a alma animal e um corpo físico. E essa combinação da alma animal com o corpo físico acaba empurrando para o lado a alma divina, e na maioria dos casos acaba reprimindo e sufocando a alma divina. E muitas vezes a pessoa só dá vazão a alma animal, e ela toma conta, por assim dizer, do corpo, ela que predomina, e daí a pessoa está o tempo todo preocupada mais com os assuntos materiais e terrestres. Por isso ela se dedica ao financeiro, etc., e betirdot, machshavot, parnassá, e ela é inundada por preocupações e pensamentos relativos ao seu sustento, Benyanim Gashmim, com assuntos físicos, materiais e terrestres, Shem Nikraim Maim Rabim, que eles são chamados no versículo que nós vimos das águas intensas, que inundam a mente e o coração da pessoa.
Mas justamente nessa situação, justamente nesse momento que a alma animal parece tomar conta da coisa, mas a partir disso, paradoxalmente, a pessoa pode alavancar e chegar à maior elevação espiritual possível, inclusive da sua própria alma divina, chegar a superar os seus limites, chegar a um amor infinito, quando ela transformar essa escuridão em luz.